maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite, muita alegria. Hoje a coisa está aqui um pouquinho diferente, mas a gente está com muito amor para todos vocês. E está aguardando, recebendo esse amor que vocês estão emitindo para a gente. Estamos também aqui com a nossa plateia maravilhosa, que olha com a carinha tão linda para a gente, que dá vontade de ficar aqui quietinho. Como é que vocês estão? Como passaram a semana? Como é que está o tempo aí? Hoje nós estamos no dia 1º de junho, gente. O último mês do primeiro semestre de 2019. A vida corre, né? Precisamos aproveitar todos os minutos. E é isso que nós queremos, aproveitar todos os minutos com você durante esse programa Jesus Cuidando de Você. Hoje, como vocês já sabem, o nosso Marcos e a Jeane estão num serviço da feira de livros lá em Mesquita, né, Flem, e não vai poder ficar com a gente, por isso nós vamos ter o Ricardo Rodrigues, olha que maravilha, o nosso diretor hoje vai fazer o estudo, né? E vamos ter também a Declaí sentadinha aqui para fazer a nossa prece, a nossa harmonização e fazer também os comentários após a visualização, né? E vamos em frente. Vamos passar, então, agora o programa. Primeiro, vamos conversar com o Romeu Yara, como ele diz. Bom dia, queridos amigos, boa noite, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Hoje aqui, Romeu Yara, que a nossa querida Yara não está presente, mas está sempre conosco, sempre aqui juntinho no nosso coração. Um beijo dos amigos aí da TV Nova Luz, da Rede Amigo Espírita, da Rádio Portal da Luz e as suas coligadas. Sintonize conosco, compartilhe, dê seu like, faça os seus comentários, diga de onde vocês estão. Venha aqui conosco para participar desse programa e vamos emanar muita luz e muito amor em todos os momentos. Já um beijinho inicial para Cris Morita, do Japão, Maria Araceles, Cristiane Rocha, de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, Denise de Curitiba, nossa colaboradora aqui também da TV, Fátima Mota, de Mogi das Cruzes, Ed Mota, de Cachoeira do Sul, Célia Maria Claire, do Alto Jequitibá, Minas Gerais, Rosana Cruz Lira, nossa amiga sempre presente em todos os programas, Enira Fila, de Porto Alegre, Jeane Torres, já deu o oizinho dela aqui, não está aqui conosco, mas está assistindo, e Iris Dutra. Um beijo no coração de todos e vamos fazer com que Jesus saia de nossos corações e abrace a todos. É isso aí, coisa boa, né? Então vamos continuar o estudo do Evangelho de João, que estamos fazendo sequencialmente. Estamos no capítulo 20, vamos falar das aparições de Jesus. Mas antes disso, a Declaí vai fazer o nosso preparo, a nossa oração inicial. Olá, amigos. Estamos aqui, emocionados, felizes, de mais um dia, mais um sábado, nesse programa maravilhoso que leva a todos e traz a nós, que estamos aqui, muito amor, muita emoção, vontade, Senhor, de seguir em frente. Então vamos ao nosso preparo. Tem uma música do Joelson que diz assim, eu não vou cantar, né? Não vou afetar os ouvidos de ninguém, mas vou dizer. É uma música muito emocionante. Toda vez que eu ouço, eu canto, eu me emociono. Ela diz assim, nestes momentos de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar neste mar de brandura e paz. Então, vamos mergulhar, sentir a presença de Jesus ao nosso lado, sentir sua mão pousando em nossas cabeças, sentir essa bondade imensa, esse amor incompreensível para nós, mas sabendo, Senhor, que suas bênçãos estão sendo derramadas sobre nós nesse instante. Ó Mestre, quanta alegria, quanto prazer sentimos, Senhor, neste momento, de mergulhar nesse mar de brandura, de paz e de amor.
em seu coração. Vamos imaginar agora o planeta Terra, esse planeta azul, idealizado e construído por Jesus. Que essas bênçãos do Senhor, nesse momento, se derrame sobre todo o planeta Terra, em todos os polos, em todos os continentes. Estrelas minúsculas caem sobre todos os continentes, todos os países, nos recantos mais longínquos da Terra, nesse instante, recebem essas luzes vindas do coração do Cristo. Os países, os estados, as cidades, os bairros. Vamos imaginar nossos bairros recebendo essa luz. A nossa rua, a nossa casa, aos nossos amores e em nós, banhados dessa luz imensa, agradecidos, Senhor, pela oportunidade da encarnação, de joelhos, Senhor, espiritualmente agradecidos, pela oportunidade do trabalho na sua seara, Senhor. Que suas bênçãos de luz estejam em nós, hoje e sempre, com a graça de nosso Pai, Deus, nosso Paizinho querido, que também é nossa mãe. Gratidão, Senhor, gratidão. Graças a Deus. Então, amigos, foi isso. Muitas bênçãos, muita energia distribuída sobre todos nós. Muito amor, muita paz. E agora vamos ao nosso querido Ricardo, com essa parte maravilhosa do Evangelho de João, que nos traz tantos ensinamentos, tantas mensagens, não é, Ricardo? Então Assim vamos lá. espero. Vamos lá então. Vamos. Bom, gente, bom dia a todos aqui no Brasil, ou bom dia para o mundo inteiro, porque o dia tem 24 horas e depois de boa tarde, boa noite é meio complicado para mim. Então, bom dia para um dia inteiro que nós temos hoje. Hoje nós vamos falar do capítulo 20 do Evangelho de João, dos itens 11 a 23, que foi a primeira aparição de João, de Jesus, que é reportada por João. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês que as percepções dos evangelhos para essas aparições são bastante diferentes. Se vocês forem olhar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, há detalhes que não são descritos por João, e os personagens não são os mesmos. É bom lembrar que todos esses evangelhos foram escritos séculos depois da morte do Cristo, e talvez séculos depois da morte desses apóstolos. Tudo que está aqui foi passado verbalmente, e muito foi acrescentado, já que nenhum apóstolo falava grego, todos eles falavam aramaico. Sejam eles apóstolos ou apóstolas, que nós vamos entrar em detalhes mais tarde, falavam aramaico, não grego. Então, muito provavelmente, quem escreveu isso aqui deve ter incluído alguma coisa, e vai caber a nós tentar encaixar isso de uma forma, de uma realidade possível, porque nós não estávamos lá. Então, como se diz normalmente, a cada momento que se passa depois de um evento, esse evento naturalmente muda em função da nossa percepção dele. Então, devido a isso, é que os 4 evangelhos, principalmente no que tange essa primeira aparição, não são convergentes, pelo contrário, eles diferem bastante. Há personagens que estão em um que não estão em outro.
porque havia necessidade de valorizar tais personagens. Então vamos começar lendo e depois a gente vai fazer uma meditação historiológica do que aconteceu aqui. Maria, porém, permaneceu de pé junto à saída do sepulcro chorando. Assim, enquanto chorava, inclinou-se para a frente do sepulcro e observa 2 anjos em vestes brancas, sentados onde estivera deposto o corpo de Jesus, um junto à cabeça e um junto aos pés. E eles diziam a ela: mulher, por que choras? Ela lhes diz: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Ao dizer essas coisas, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, supondo ser o jardineiro, lhe diz: Senhor, se tu o carregaste, dizei-me, onde o colocaste, e eu o levarei. Jesus lhe diz: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai aos meus irmãos e dize a eles: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena sai anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e que lhe dissera essas coisas. Então, sendo tarde naquele primeiro dia da semana, e estando fechada a porta do lugar onde os discípulos estavam, por medo dos judeus, veio Jesus, pôs de pé no meio deles e lhes disse: paz convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e a pleura. Alegraram-se, então, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes novamente: paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ao dizer isso, soprou neles e lhes diz: recebei o Espírito Santo. Se perdoares os pecados de alguns, os pecados lhes são perdoados. Se tiverdes alguns, estão retidos. Bem, começando uma análise do princípio desse documento, que contém uma alegoria muito grande, vamos ver a primeira cena. Maria entra no sepulcro e vê 2 anjos sentados e perguntam: por que choras? Olhando à primeira vista, parece estranho ela não ter se assustado com a presença desses 2 homens, desses 2 anjos, porque havia também a necessidade de demonstrar a divindade do Cristo. Então não era qualquer um que podia estar ali, só poderiam ser anjos. E ela não se assustou. Um período de tamanha violência e de desrespeito aos seres humanos, 2 homens e ela sozinha, ela deveria ter ficado apavorada, mas isso não diz. Em segundo lugar, ela se vira ao jardineiro, que na verdade o termo não é jardineiro, é horteiro, porque ele cuidava das hortas que ficavam próximas às cavernas e aos cemitérios. Como existe ainda muito em muitos lugares do mundo, né, as hortas próximas aos cemitérios, onde as pessoas são enterradas, ela perguntou ao horteiro: foi você que levou Jesus? Por que ela não perguntou aos outros 2 homens? Porque 2 carregam muito mais fácil um corpo do que um. Por que ela perguntou ao horteiro? Então, existe a possibilidade de que esses 2 personagens foram inseridos para dar uma contextualização divina à história. Provavelmente ela só tenha visto Jesus. Isso tudo a partir de uma meditação historiológica, tá? Porque isso não acontece em Mateus. Mateus, a situação é muito mais rápida. Ela só vê um anjo sentado sobre a pedra na qual estava fechando a porta
do sepulcro de Jesus. Então essas diferenças históricas, não historiológicas, elas representam uma situação de dúvida para muita gente. Porém se completam à medida em que nós tiramos a parte do divino e analisamos como se fosse meramente uma situação humana. Ou seja, ela ali encontra Jesus. E ela pergunta: o que fizeste com o meu mestre, com o meu rabino? Onde ele está? Você o tirou daqui? Na qual ele responde: Maria. E ela aí o reconhece. Mas reconhece com uma única palavra. Para reconhecer com uma única palavra exige uma enorme intimidade. Não é qualquer pessoa que, ao dizer o nosso nome, nós vamos reconhecê-la de imediato. E se nós formos olhar a história de Maria de Madalena, como foi dito recentemente, ela é a apóstola dos apóstolos. Ela era, segundo o Evangelho de Filipe, era a preferida de Jesus. Inclusive, Simão Pedro tinha muito ciúme disso, e é claramente colocado no Evangelho de Filipe. Então nós percebemos que ela é uma personagem de profunda influência em toda a história do Cristo. Grande parte dos recursos financeiros que pôde manter Cristo durante todo o período de sua pregação vieram de Maria Madalena, das riquezas que ela possuía. Isso está escrito em diversos livros. E é interessante que nós formos procurar no livro da história dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfos, não há nenhuma referência da ressurreição de Cristo, tampouco do fato dele, da sua representatividade em tudo aquilo que aconteceu após a sua desencarnação na Judéia. Então, se nós formos olharmos bem para essa situação, e quando Maria Madalena volta e diz: eu vi o Senhor, no Evangelho de Mateus, Pedro duvida, porque ele foi se apresentar a essa mulher e não a um de nós. Eles estavam escondidos, em pânico, apavorados, na casa de um amigo. Então é uma situação difícil Jesus ter aparecido primeiro para eles. Eles não estavam em condições psíquicas para poder receber o Cristo. Pelo contrário, eles deviam estar com muita raiva, e raiva de muitas coisas, até mesmo do próprio Cristo. Aí vocês vão dizer: que absurdo. Não. Imagina aquele homem que conseguiu ressuscitar Lázaro, salvou diversas pessoas de doenças, curou para... Não se salvou? Que história é essa? Será que fomos enganados? Surge a dúvida. O desamparo e o luto provoca a dúvida. Ele morreu ou não morreu? Por isso que quando Jesus os encontra e os saúdam: a paz esteja convosco mais uma vez, Shalom Aleichem, quando Jesus se mostra a eles, começa a ver o início da recomposição mental e psíquica por parte desses apóstolos. E era preciso que uma pessoa disparasse esse processo. Uma pessoa que eles confiassem muito. Uma pessoa que eles sabiam que não mentia e que esteve com Jesus a todo o tempo, desde o seu julgamento, a sua crucificação, e foi justamente lavá-lo com óleos e perfumes para que seu corpo não cheirasse tão mal no sepulcro. E foram as Marias, Maria Mãe e Maria Madalena. Só que novamente a divergência entre evangelhos. Se em Mateus capítulo 28, Maria Madalena e Maria estão juntas na hora que vem o anjo, no livro de João ela está só. Cabe lembrar que a mãe de Jesus já era uma senhora. Andar para ela até o sepulcro poderia ser muito trabalhoso. Isso são processos de meditações historiológicas. Você pensa em todas as possibilidades na visão contemporânea, que não há como nós termos uma visão do século I.
Nós não temos mais aquela visão. Nós temos uma visão do século XXI. Então nós levamos a nossa visão e tentamos colocar os sentimentos naquelas pessoas. A frustração de Maria ter encontrado o sepulcro vazio. E o júbilo dela ter percebido a presença do Cristo. Então nós vemos que quando Maria chega aos apóstolos e os acalma, dizendo, eu vi Jesus, começa a haver neles todo um processo de reconstrução da raiva, da desesperança, da falta de fé, da falta de amor. Então é quando Jesus diz, perdoem. Se vocês não perdoarem tudo o que aconteceu, não há como vocês fazerem o trabalho que eu preciso. Porque é necessário continuar o apostolado. E tal apostolado só poderia ser feito através desses apóstolos. Através do refazimento mental e espiritual deles, em prol de uma causa maior, que era a causa do Cristo. E como eu costumo dizer, somente uma mulher poderia ter levado aquela mensagem aos apóstolos. Só uma mulher, como Maria Madalena, uma mulher forte, decidida, que enfrentou a morte várias vezes, quando se expunha na frente de soldados, da guarda hebraica, da guarda do templo, até mesmo dos sacerdotes do templo. Ela se expunha defendendo Cristo, só mesmo ela para trazer a mensagem a eles, por uma razão simples. Porque ela já havia perdoado, ela estava mais preocupada com Cristo do que tudo que estava acontecendo à sua volta. Só mesmo uma mulher para ser capaz de tudo isso. Então eu passo agora a palavra à minha querida Sônia, para que nós possamos dar continuidade. Que bom. Dar continuidade falando do perdão. É interessante, né? Porque em tudo que a gente faz, o perdão está misturado ali, né? Não tem como viver sem perdoar, não tem como dar continuidade à vida, né? E quando você fala dos apóstolos, né, para eles continuarem fazendo a missão que eles tinham, né, desempenhando a missão, eles tinham que passar pelo perdão. E nós temos feito nessas últimas semanas um pouco dessa reflexão, né? Nós falamos o que era o perdão, o que não era o perdão, o que não é perdoar, o que é perdoar. Se perdoar é esquecer, e vimos que perdoar não é esquecer. Nós falamos dos benefícios que o perdão traz para a saúde. E hoje eu queria pensar um pouco por que temos dificuldade de perdoar. O que nos impede de perdoar? Vocês já pensaram nisso? Já pensou nisso, Sandro? A gente pensa e às vezes até a gente descobre, mas nem sempre, né? Quando a gente tem muita vontade mesmo e começa a pensar, é interessante, né? Porque assim, primeiro que para você ser perdoado, você precisa ser ofendido, né? Então, uma coisa que nos causa dor é essa dificuldade que a gente tem de aceitar que o outro tem um jeito dele e que eu não preciso me ofender por conta disso, né? Mas nem sempre é possível. Por exemplo, se uma pessoa mata o seu filho, né? E você perdoa aquela pessoa, isso não vai tirar a dor que você sente pelo fato do seu filho ter sido assassinado ou ter sido morto por alguém. Se alguém lhe atropela e você fica com sequelas, isso não vai fazer com que você volte à saúde plena. Mas acontece que a dor continua, é isso que eu quero dizer. Você pode sentir a dor, mas a dor é diferente do ressentimento, né? Daquele sentimento de vingança, de sentimento de que aconteça a mesma coisa com o outro. Isso
isso é um sofrimento, né? Não é a dor em si, porque uma das coisas que nos impede de perdoar é o ressentimento. Tem uma coisa muito interessante, assim, toda vez que você lembra do que aconteceu de ruim, você vai voltar àquele ponto. É como se você estivesse trazendo o passado para agora e estivesse ali, revivendo tudo isso. Você revive. Enquanto eu estou falando, se você lembrar de alguma situação, até mesmo de um atraso no trabalho, uma condução que não chegou, uma comida que chegou ruim, se você lembrar, você vai sentir até o gosto daquilo, né, que você provou. É porque você revive mesmo, a gente revive isso. Então, isso é ressentir. Então, se a gente começa a tratar a situação e a clarear e a perceber por que aquilo aconteceu, a gente começa a não precisar mais lembrar daquilo, não ficar pisando aquilo ali. Então, o ressentimento, ele prende a gente na situação e impede o perdão. Eu não vou perdoar se eu estiver sempre me lembrando. E é interessante porque tem certas pessoas que contam uma situação com tantos detalhes. No início, a pessoa precisa elaborar isso dentro dela. Então, ela chega para você e conta, me aconteceu isso, e você ouve pacientemente. Mas tem pessoas que 6 meses depois, ela veio falar, fulano, o que está acontecendo? Me aconteceu isso. E ela conta com todos os detalhes. Já aconteceu isso com vocês? Né? E cada detalhe que faz sofrer, que às vezes você mesmo sofre, né? Chega tanto detalhe que a situação já passou há tanto tempo. Porque há 10 anos... Eu conheço uma pessoa que tem 80 anos. E ela fala assim, porque você não sabe da minha vida. Quando eu tinha 5 anos, aconteceu isso. Meu pai, minha mãe me abandonaram, que não sei o quê. Gente, a pessoa está com 80 anos e ela lembra dos detalhes de 5 anos atrás. E ela sofre com isso, e sofre muito. Né? Então, por quê? Porque não perdoou, ou porque mesmo que não consegue se livrar daquilo. Agora, não estou dizendo que seja esse o caso, mas em alguns casos a pessoa fica presa nisso porque ela pode até usar isso como uma desculpa para a vida não dar certo. Então, como ela tem às vezes medo, como ela não tem a força de vontade suficiente para enfrentar uma determinada situação, ela fica presa nisso e usa essa situação como um bode expiatório. Então, não, a minha vida não dá certo porque eu fui atropelada, porque eu fiquei com defeito nessa perna. Mas muitas pessoas perdem as pernas e a gente vê campeões de Olimpíada, de Paralimpíadas, lá e estão vivendo tranquilamente. Então, não é o fato, né, não estou tirando nenhuma importância da situação, mas a gente precisa sobreviver. E tem um estudo que foi feito com as pessoas que têm câncer, né, e aí associaram o câncer de mama a pessoas, a mulheres e homens também, né? Porque o homem também tem câncer de mama. Mas nesse estudo foi possível associar o câncer de mama à mágoa da mãe. E, veja bem, do marido. Né? Então, você fica com aquela mágoa. O que é mágoa? A mágoa é um ressentimento. Toda vez que você pensa naquilo, mágoa é como se fosse o quê? No Nordeste fala, né? Ficou magoado, né? Quando você faz um machucado e fica aquela marquinha, aquela marca roxa, tá magoado e tal. Isso é a mágoa. A mágoa é a marca que fica quando você passa por uma determinada situação. Então, as pessoas, às vezes, ficam tão magoados com uma coisa que aconteceu lá nos 5 anos de idade e 50, 60, 70 anos depois lembra. E isso às vezes é usado como, não, eu
não sou feliz, nada dá certo na minha vida, porque eu tenho aquele marido que me faz aquilo, porque fulano me mandou embora do emprego, porque não sei o quê, e aí a pessoa não sai disso. Então vamos sair, vamos perdoar as pessoas pelo nosso próprio bem, né? Pelo nosso próprio bem. Então, o processo de perdão, ele vai facilitar a nossa vida. Então, precisamos treinar por isso. Falar em treinar, vocês fizeram aquele exercício que eu falei diante do espelho? Eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou? É importante, gente, é importante. No início é difícil. Você fez, Sandra? Não, é difícil. Mas é bom, porque você, com o tempo, você vai passando a se aceitar. Porque mulher, então, quando... Eu não sou assim não, tá? Mas as mulheres, quando olham no espelho, né, começam a ver, gente, olha só, uma ruga nova. E esse sinal aqui, que não sei o quê, né? Assim, a gente tem essa mania, meu cabelo não tá bom, não sei o quê. Mas não é para isso não é para se aceitar com a ruga não. Pode passar o cremezinho, pode tratar, pode ajeitar o cabelo, né? Pode, mas é para olhar a alma, para olhar os olhos. Quando eu falo olhar no espelho, é olhar o seu olho lá no espelho, né? O olho que vai te dizer, porque aqui dentro tem toda a receita de bolo. A gente costuma dizer que não nasce com manual. Mas isso é brincadeira. A gente nasce com o manual. A gente vem com toda a lei divina dentro da consciência. E toda vez que a gente estiver dentro dessa lei, a gente vai estar feliz. O que acontece é que muitas vezes a gente sai um pouco disso, né? A gente sai um pouco da lei. E aí a gente precisa voltar. Então é isso. O perdão muitas vezes é usado como uma desculpa. Então para aí e pensa, porque isso também é normal. Não é para você ficar se chicoteando e se sentindo culpado porque está usando aquela situação como desculpa, não. É só para clarear e ver, puxa, eu estou usando isso, sabe? Aconteceu isso comigo, mas eu posso ressignificar. Psicologia, a gente usa muito essa palavra, ressignificar, que é você dar um novo sentido, ter um novo olhar sobre aquilo que já aconteceu. Porque muitas vezes também, e eu tenho certeza que já aconteceu com alguns de vocês, por exemplo, na questão de mandar embora do trabalho. Você foi despedido daquele trabalho e no primeiro momento você ficou desesperado, mas logo adiante você foi ou se especializar, ou melhorar as suas habilidades, as suas competências e acabou encontrando um emprego melhor, um trabalho melhor. Ou se não encontrou emprego, agora tem uma novela que parece que a moça faz bolo, né? E ela foi mandada embora do emprego e depois ela fez um bolo e a gente vê na chamada que ela está lá muito bem de vida. Então isso é ressignificar, é não ficar preso na situação de que eu perdi o meu emprego e agora o que eu vou fazer? E às vezes ficar com raiva do patrão que mandou embora. E aí olha que confusão que a gente causa na vida, né? Então é isso, gente, não vamos deixar que isso aconteça com a gente, não. Vamos ter atenção. Isso que está me ofendendo aqui, está me machucando, vale a pena eu ficar perdendo meu tempo com isso? Sabe? Porque vamos fazer um exercício, vamos pensar. Pense aí agora em todas as pessoas que você gosta, que você tem afinidade, que vocês se fazem muito bem estar perto. Pessoas que você gostaria de estar abraçando agora. Tenta enfileirar, enumerar essas pessoas. Veja quantas são. Bastante? Então agora pensa nas pessoas que te fizeram mal mesmo e que você até hoje fica pensando naquele mal que elas te fizeram. Então, tem mais gente que você gosta ou tem mais gente que te fez mal? Eu espero que seja que você gosta, porque se não fez mal, você ainda está preso às pessoas. E aí você pensa, vale a pena ficar levando o seu pensamento para um grupo de pessoas
Ou é melhor você pensar nas outras? Como é que você se sente bem? Então, vamos fazer isso? Vamos combinar, vamos fazer um acordo aqui? A gente vai lembrar das situações boas, vai lembrar das situações... E eu não estou dizendo para a gente não resolver as situações difíceis, mas a gente vai lembrar das situações boas. Lembra que eu contei uma vez aqui uma historinha da forma como a gente pode limpar a água de um copo sujo? Se você põe água e lama no copo e mexe, e o copo fica com aquela água suja, qual é a melhor forma de você limpar essa água sem virar o copo? Nem fazer furinho embaixo. Jogar água limpa dentro dele. Você vai jogando água limpa. Não é assim que a gente lava, às vezes, uma vasilha suja? Então, a gente bota ali, né, Jai? A gente bota a água suja ali e vai jogando água da torneira. Quando você vê a água, está limpinha. Não é assim? Então, vamos fazer isso. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Vamos jogar bons pensamentos. Vamos pensar de coisas boas. E aí a gente vai melhorando a nossa vida. Até a hora que você vai perceber que perdoa a pessoa, que perdoa a situação e que aquilo já não conta mais para você. Mesmo que você lembre, mesmo que você sinta dor pela situação, mas o sentimento é outro. Né? Vamos lá? Vamos treinar? Vamos relaxar? Então vamos lá, gente. Vem com a gente, tá a mão aqui, vamos juntos. Respira. Inspira. Prende um pouquinho a respiração. E expira. Muito bem. Vá fazendo isso e vá prestando atenção como está a sua respiração. Está rápida, ofegante ou lenta? A nossa respiração nos diz muito de como estamos. Quando nós estamos agitados, a respiração também é mais ofegante. Quando estamos calmos, tranquilos, relaxados, a nossa respiração se acalma. Observe como você está, sem nenhuma pretensão de alterar. Apenas deixe que a respiração vá digerindo tudo que deve ser digerido. E na medida em que isso acontece, você vai imaginar, observar, visualizar com a sua mente criativa um caminho. Isso, muito bem. Imagine o seu caminho. Como ele é? É reto? Tem curvas? Largo, estreito? Como é o chão do seu caminho? De barro? Talvez de pedras? Talvez de grama? Eu não sei. Mas eu te convido agora para ir comigo neste caminho, ouvindo a minha voz, passo a passo. Logo que você começa a caminhar, surge para você um amigo ou uma amiga muito querida. Pode ser uma dessas pessoas que você gosta de abraçar, pode ser o seu protetor espiritual, talvez Jesus. E ele segue adiante, junto com você. Vocês podem até conversar nesse caminho. Ele vai te levando até que você chega num lugar, no seu lugar seguro. Nesse lugar, você vai visualizar, imaginar ou criar com a sua mente criativa um riacho de águas claras,
de águas refrescantes. Isso. Coloque os seus pés nesse riacho. O seu amigo entra com você. As águas passam pelos seus pés e vão adiante. É assim. Você vai deixando que tudo saia de você. As mágoas, os ressentimentos, tristezas, todas as dores vão ficando neste riacho, levadas pela água. Seu amigo e Jesus, neste momento, cuidam de você, de mim, de todos nós. Deixe que se vá e comece a sentir agora que frescor tem essas águas. Você pode observar esse riacho e talvez ver lindas pedrinhas de todo tamanho, de toda cor. Um raio de sol pode vir até você e te iluminar da cabeça até os pés. Sinta-se, crie, imagine este raio de sol penetrando o seu coronário, que é o centro de força que existe no alto da sua cabeça. Entra em você, escorre por todos os seus órgãos, trazendo luz. Muito bem, sinta-se luz. Agora, com toda essa sensação de bem-estar, você sai do riacho com seu amigo para tomar o caminho de volta. Ele lhe ajuda no que você precisar. E esse processo continuará pelo tempo que for necessário. Mas você vai se trazendo de volta, vai caminhando por este caminho, trazendo essa luz, e na medida em que você vai dando passo a passo, a sua luz reflete e se espalha ao seu redor. Vai se espalhando até envolver todo o planeta Terra, todos os seus habitantes, os nossos amores. Você percebe isso e deseja agora imensamente no seu coração que essa luz chegue àqueles que te magoaram, àqueles que te ofenderam, a toda situação de dor que ainda lhe incomoda, que ainda lhe perturba. Isso. Deixe que isso vá acontecendo a cada passo. Tudo ficou para trás. Tudo no seu lugar, no seu tempo, na sua hora. E você vem ao meu encontro. Eu te espero aqui. No início, onde tudo começou. Muito bem. Você está de volta. Sinta o seu corpo. Sinta todo o bem-estar e traga de volta todo o aprendizado dessa visualização com você. Abra os seus olhos, sorria, dê graças a Deus e venha conosco.
tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos então trazer a nossa Declair. Foi um mergulho profundo, não foi? Nessa energia maravilhosa. A música que eu falei no início da oração, eu esqueci de dizer que é do Joelson. É uma música maravilhosa. Chama Reflexão. É o título da música. É maravilhosa, é emocionante. E falando sobre o perdão ainda, a semana passada eu falei do que eu acho que eu perdoei, mas eu perdoei. E falei do meu marido, que desenvolveu várias doenças em função disso. Mas também, depois eu fiquei pensando, a misericórdia de Deus, a amparo de Jesus e dos amigos espirituais nesse momento, ele desenvolveu várias doenças sérias. E então a misericórdia de Deus veio até ele e o levou. De repente ele não tinha que ir naquela hora, mas como ele desenvolveu tantas doenças graves, ele foi embora antes. O que eu disse no sábado passado, cada um tem a sua hora de desencarnar, né? Mas eu acredito que a misericórdia de Deus foi tão grande com ele que o levou antes. Ele não precisaria passar por tantas dores. E falando novamente sobre o perdão hoje, a gente percebe que a cada dia que a gente passa e reflete sobre isso, aí a Sônia estava falando quantos inimigos e quantos amigos fizemos uma fila, eu não consegui visualizar nenhum que eu tenha raiva, que eu preciso perdoar, não consegui. Agora, amigos, nossa, todos vocês, né? Os amigos todos que nos cercam, encarnados e desencarnados. Pode ser que eu tenha alguns desencarnados que estejam por aí, mas eu os perdoo e eu peço perdão a eles também. E a meditação foi uma coisa assim fantástica sobre esse mergulho, né? No rio, essa água cristalina que leva tudo, e leva mesmo. Vamos imaginar sempre isso, nos banhando nessas águas espirituais, nessas águas de energia, né? Que os amigos tanto nos ajudam e nos fazem sempre mergulhar nessas águas que nos levam a sentir realmente um alívio muito grande, uma paz muito grande, um amor, uma vontade de cada vez mais aprender, a estudar, a ouvir essas mensagens lindas do Evangelho de João e todos os evangelhos, né, que nos mostra, como o Ricardo falou, de uma forma da vista do outro, porque Jesus não escreveu nada, os outros que escreveram sobre Jesus, né? Então, mas é tão maravilhoso. Você imagina se fosse Jesus que tivesse escrito, então, né? Já todos eles disseram, alguns de visões diferentes, e nos toca tão profundo até hoje, né? Imagina, 2000 anos isso foi tudo escrito, e até hoje nos toca tão profundo. Vamos aceitar essa verdade, que é a verdade de Jesus, que é o amor ao próximo, a caridade, a vontade mesmo de aprender e de seguir em frente, perdoando, não olhando o outro, mesmo que ele te faça alguma coisa, não reviver essa raiva, essa vontade de, às vezes, de vingança. Não leva a nada isso, só nos traz mal, nos traz doença, nos traz tudo isso. Então, queridos amigos, espero que eu tenha dito palavras, não como a Jane, porque a Jane não tem como, né? Mas que tenha ajudado vocês de alguma forma. Uma boa semana a todos, fiquem na paz, e que na próxima semana aqui estaremos com Jeane e Marcos, né? Com a alegria da Jeane e da Yara também, né? Que é a parte mais leve, né, do programa, que essa Yara traz alegria, né? Traz descontração no programa. Muita paz em todos. Fiquem com Deus. Maravilha, maravilha, é isso aí. Você sabe que, como a gente já conversou, tudo começa com disciplina, como uma obrigação,
torna-se um hábito e depois, automaticamente, a gente começa a fazer. Então, eu queria dizer para vocês que essas visualizações, elas podem ser repetidas durante a semana e vocês podem fazê-la e sentir, né? Faz na hora da prece, faz antes de dormir, na hora do banho. Se não tiver tempo para ouvir toda a visualização, visualiza caminhando pelo riacho, parado e a água limpando tudo que aos pouquinhos vai saindo tudo de um. Daqui a pouco está tudo muito bem. Não é isso, Romeu? Isso sim, né? A gente pode, temos aqui a ferramenta da TV Nova Luz, que a gente pode acessar a qualquer momento, fazer as visualizações, né? E eu queria dizer que o perdão é um exercício diário, né? Essa semana, a querida Sheila, falando com a gente ao final do trabalho lá, no Centro Espírita Sheila, onde estamos sempre presentes, e ela falando que o perdão, a gente sempre tem que falar do perdão, né? A gente tem que sempre ter, quando tiver oportunidade, a gente tem que, porque a oportunidade da gente se reconciliar é muito grata. Então vamos sempre aproveitar isso. Vamos aqui a mensagem, que tem muitas. O pessoal aqui participando conosco, graças a Deus. A Jeane falou assim, que oração emocionante. Gratidão, querida amiga. Ela falou, Cris Morita, linda prece de Clair. A Adelaide Silva, ótimo, Ricardo, parabéns. A Ana Viana disse assim, no filme Maria Madalena, mostra parte do que o Ricardo nos falou, né? Então, já aqui para a gente ver um filme que a gente já pode assistir. A Claudete Rufato, nós temos dificuldades, porque muitas vezes são pessoas que amamos. E quando não temos o hábito de ofender, não se tem aceitação, mas eu perdoo. Que bom, né? Luciana Machado, a doutrina espírita nos dá resposta para os nossos muitos questionamentos. Gratidão. Ângela Acruche, excelente comentários. Parabéns, Sônia, sobre o perdão. Ana Viana, não perdoar causa muito sofrimento, com certeza. A gente guarda lixo atômico dentro de nós. Iris Dutra, foi a melhor visualização que fiz. Gratidão, Soninha. E a todos os amigos. E a Fátima Mota falou, Sônia, gratidão, senti as águas, né, que ela botou as águas batendo nos pés dela, no início quando ela fala aqui da mentalização, né? E o beijo aqui, fazendo a parte da Yara. A Yara faz tanta falta, é uma companheira amiga que está aqui sempre do lado. Não deixa ela faltar mais não, né? Ela fala, Yara, não pode. Não pode deixar de vir. Então, aqui um beijo aqui para Luciana Machado, a Laide Ferreira, Veridiana Rufato, o nosso Arne, colaborador aqui da TV Nova Luz, que está em Teresina, Piauí, Jaqueline Chagas, Socorro Rocha, Aline Lacerda, José Maria de Oliveira, Luzinete Luz Carmos, Helena Padilha de Menezes, Silmara de Andrade Avelar, Ana Viana, Alisson Tonazzi, Graça Andrade, Nita Aguiar, Sueli Moschini, Amanda Rodrigues, Síria Pires, Saulo Soares, Nancy Soares, Ângela Cruz, Vanessa Cirino, Maria da Costa de Idaiatuba, São Paulo, Juan Gonzalez, Luiz Aura Ferreira e Antônia Estevão, né? Um beijo a todos vocês, queridos amigos. Que Jesus possa continuar cuidando sempre de todos nós, com a graça de Deus. Então, nós estamos brincando aqui com a Yara de Altar, mas a Yara é médica, a Yara está se aperfeiçoando um pouco para tratar tão bem como ela trata dos pacientes. Então, a gente entende muito bem, né, a ausência dela hoje por conta disso, né? Ela está lá fazendo uma coisa boa. E o Marcos e a Jeane também, vocês já sabem, que estão lá no evento de Mesquita. E quem puder ir até lá, eu tenho certeza que eles vão receber com muito prazer. Então, autógrafos. opa! E dar autógrafos.
E dar autógrafos. Gente, olha só, as visualizações, elas vão se tornar muito mais tranquilas, mais fáceis. E essa questão da gente sentir realmente a água molhando os pés, ou a luz envolvendo todo o corpo, isso vai acontecendo com a prática, tá bom? Então, como tudo que é bom continua, vamos continuar juntos na TV Nova Luz, em todos os programas da semana, e que o amor nos una e a luz nos proteja. Grande beijo. Beijo. Até sábado.